Hoje falaremos sobre ação de despejo. Meu nome é Marco Iwanaga, sou advogado imobiliário em Jundiaí, São Paulo. Vamos fazer aí um breve resumo como que funciona a questão da ação de despejo, né? No artigo 5º da Lei do Inquilinato diz que, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é de despejo, tá? Então, o despejo ele não é só por falta de pagamento, né? O despejo ele pode ser pedido por vários motivos, né? Qualquer hipótese de descumprimento contratual pode gerar uma ação de despejo, né? O atraso do aluguel, se atrasar um dia somente, o locador ele já pode entrar com ação de despejo, né? Existe aí um pensamento que tem que esperar passar 3 meses para entrar com a ação. Isso não é verdade, tá? Descumpriu o contrato de locação, o proprietário já pode entrar com a ação de despejo. Existe um detalhe aí. Caso o contrato de locação tenha sido elaborado sem nenhuma das garantias do artigo 37 da Lei do Inquilinato, o contrato ele vai estar sem garantia. Por estar sem garantia, na ação de despejo poderá ser pedido uma liminar para desocupação em 15 dias, né? Então isso está na Lei do Inquilinato e diz assim: independente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses do valor do aluguel, né? Então o locador ele entra com a ação de despejo, mostrando que está sem garantia, pede liminar, o juiz ele concede a liminar no prazo de 15 dias antes de citar outra parte já, né? Porém, o proprietário tem que caucionar isso, ele tem que depositar 3 aluguéis, o proprietário tem que depositar 3 aluguéis para garantir o juízo, tá? E aí ele consegue essa liminar. Lógico que na prática a gente não consegue tão rápido, porque tem a questão da citação, tem outros detalhes que envolvem aí, né? Então pode acabar demorando aí bem mais que isso, e sem contar a questão da pandemia também. Por conta da pandemia, a execução forçada também está assim, praticamente suspensa, né, por esses dias. Então tem mais essa questão. Qual é o custo disso? O proprietário, normalmente nos contratos de locação feitos com imobiliárias, o proprietário que paga as custas, taxas, custas, emolumentos. Então ele vai pagar a taxa judiciária de 1% do valor da causa, ele vai pagar o oficial de justiça, né? A taxa de mandato. Então, só que assim, o valor da causa num contrato, numa ação de despejo, é de 12 vezes o valor do aluguel. Então vamos pegar um exemplo, um valor de aluguel de R$1.000. R$1.000 vezes 12. Esse vai ser o valor da causa. Vezes 1%, R$120 neste exemplo, vai pagar já do 1% do valor da causa. E mais taxa de mandato de R$23 mais ou menos, mais oficial de justiça, que pode ser, se for só um locatário, R$83. Então as custas, nesse caso, de 200 e poucos reais a 300, 400 reais. Fora os honorários advocatícios, né, do advogado, que tem que ser pago à parte. Muita gente confunde, mas a outra parte ele vai pagar os honorários, né? Quem perde paga os honorários. Sim, mas esses são honorários sucumbenciais, não tem a ver com os honorários cobrados pelo advogado para entrar com a ação de despejo, tá? Existe essa confusão também, as pessoas às vezes não entendem. Então, para entrar com a ação de despejo, aí cada advogado vai cobrar aí o que ele acha, e também segundo a tabela da OAB, tá? Então esses valores a gente não tem como falar aqui agora. Normalmente a imobiliária, se ela dá assessoria jurídica já incluso, o proprietário só paga essas custas que eu falei, nesse caso de um aluguel de R$1.000, na faixa de R$300 de custas, 300, 400, dependendo do caso.
e o advogado já está incluso na taxa administrativa, quer dizer, a imobiliária que executa aí essa ação, né, e já está incluso o advogado. Então, é isso que eu queria dizer, lembrando que qualquer descumprimento contratual pode gerar uma ação de despejo, né? Um outro detalhe que eu gostaria de falar em relação às nulidades. No artigo 45 da Lei do Inquilinato diz que são nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem elidir os objetivos da presente lei, né? Então, assim, as pessoas tentam às vezes pactuar algo que a Lei do Inquilinato não permite. Se acontecer isso, essa cláusula que for colocada no contrato de locação não terá validade, tá? A cláusula vai ser nula de pleno direito, assim está no artigo 45. Então, às vezes, as pessoas colocam alguma cláusula ali que vai de encontro, né, que é contra uma cláusula da Lei do Inquilinato, né, que tem caráter aí objetivo, tem um caráter de ordem pública. Então, neste caso, está bem claro, não terá validade. Então você pega o contrato de locação, foi colocado algo ali que está indo contra os objetivos da Lei do Inquilinato, não vai ter validade. Aquela cláusula, não é que o contrato não vai ter validade, aquela cláusula específica não vai ter validade. Um exemplo, nós sabemos, não pode ser colocado duas formas de garantia no contrato de locação. Por exemplo, caução de imóvel e fiador ao mesmo tempo. Não pode. Isso é uma cláusula nula de pleno direito. Por quê? Porque está indo contra o que já foi estabelecido na Lei do Inquilinato. Tá bom? Existe a questão da locação por temporada. Vamos falar no próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, sua pergunta. Na medida do possível, nós vamos conversando, tá bom? Obrigado, até logo.